O inimigo é um só. O marxismo não começou com Marx e não nasceu de nenhum estudo científico da economia. Tudo o que Karl Marx viria a pensar e dizer, com exceção do pretexto materialista dialético e das estatísticas que ele falsificou dos célebres Blue Books do Parlamento Britânico, já estava nas doutrinas dos heresiarcas messiânicos desde o século XIV. Tudo, a luta de classes, a revolução, a socialização dos meios de produção, a ditadura do proletariado, a missão da vanguarda revolucionária. Até as ideias de Lenin e de Gramsci já estão ali claramente antecipadas. John Knox, John Hus, Thomas Munzer e outros profetas das origens da modernidade não são apenas precursores do movimento revolucionário mundial, são seus criadores. As homenagens ambíguas e reticentes que lhes são prestadas de tempos em tempos por tal ou qual intelectual esquerdista só servem para inflar as contribuições da esquerda mais recente, diminuindo a daqueles pais fundadores mediante o artifício de jogá-los para trás numa série histórica supostamente ascendente em cujo topo se encontra sempre, é claro, o autor da homenagem. A ideia central da Revolução Messiânica pode se resumir em 4 pontos. 1. A humanidade pecadora não será salva por nosso Senhor Jesus Cristo, mas por ela mesma. 2. O método para alcançar a redenção consiste em matar ou pelo menos subjugar todos os maus, isto é, os ricos. 3. Os pobres são inocentes e puros, mas não entendem seu lugar no projeto da salvação e por isso têm de colocar-se sob as ordens de uma elite dirigente, os santos. 4. O morticínio redentor gerará não somente a melhor distribuição das riquezas, mas a eliminação do mal e do pecado, o advento de uma nova humanidade. Uma heresia não é outra religião, é, por definição, uma oposição interna, nascida de dentro do próprio cristianismo, em geral mediante algum enxerto exótico que distorce completamente a mensagem originária e lhe dá os sentidos mais estapafúrdios que se pode imaginar. Não é de estranhar, pois, que a evolução subsequente do movimento revolucionário fosse marcada por uma permanente tensão entre a fé herética e a negação de toda a fé, entre o pseudo-cristianismo e o anticristianismo, entre a ambição de destruir o cristianismo e o desejo de conservar algo dele para poder parasitar a sua autoridade. Esse jogo dialético confunde o observador leigo, que iludido pelas diferenças aparentes perde de vista a unidade profunda do movimento revolucionário e acaba não raro servindo a uma das suas subcorrentes acreditando piamente servir a um propósito contra-revolucionário, conservador ou até mesmo cristão ou judaico no sentido estrito dos termos. Extinta a epidemia das revoluções messiânicas, a segunda onda do movimento revolucionário assume a forma do anticristianismo e antijudaísmo explícitos. Os iluministas do século XVIII não só pregaram abertamente a eliminação dessas duas fés tradicionais, mas não hesitaram em inventar contra elas as mentiras mais aberrantes, achando isso lindo e divertindo-se a valer. As polêmicas anticristãs de hoje em dia parecem até primores de polidez quando comparadas à virulência da invencionice setecentista. Cada vez mais parece confirmar-se a tese do abade Antonin Barruel, exposta na sua Histoire du Jacobinisme, 1798, de um plano urdido entre Voltaire, de D'Alembert, Diderot e o imperador Frederico II da Prússia para uma vasta campanha de difamação destinada a cobrir a Igreja de infâmia por todos os meios inescrupulosos disponíveis. O caso de Diderot é particularmente ilustrativo. Em A Religiosa ele conta a história de uma pobre moça mantida num convento contra a vontade. A imagem abominável das freirinhas prisioneiras, posta em circulação por ele e por outros iluministas muito antes da publicação póstuma do livro em 1796, tornou-se um símbolo condensado de todos os crimes que o furor da propaganda anticristã atribuía à Igreja. Na voragem da Revolução de 1789, o símbolo transfigurou-se em crença literal. Muitos dos revolucionários que invadiam conventos, matando monges e freiras a granel, juravam piamente estar fazendo isso para libertar as virgens encarceradas que, segundo imaginavam, deviam superlotar os porões dos claustros. Quando 80 abadias, monastérios e casas de religiosas de Paris já tinham sido invadidos e muito sangue derramado, a Assembleia Constituinte, perplexa, recebeu a notícia de que por toda parte as freiras e noviças tinham sido unânimes em proclamar a fidelidade ao seu Estado, mesmo quando já iam subindo a escada da guilhotina. Tal era o espírito das prisioneiras. Diderot sempre esteve informado de que não havia e não podia haver nenhuma prisioneira nos conventos, de que todas as freiras estavam ali por vontade própria, inclusive aquela em que ele se inspirou para escrever o romance, A Irmã de Lamarre, do convento de Longamps. Foi tudo uma falsificação premeditada.
Se eu fosse enumerar e analisar todas as mentiras inventadas pelos iluministas contra os cristãos e os judeus, um ano inteiro escritos não bastaria para comportá-las. Mas o fato é que essas mentiras atravessaram os séculos, impregnaram-se profundamente na imaginação popular, ressurgindo sob novas e variadas formas de servindo para legitimar o massacre dos cristãos na Rússia e dos judeus na Alemanha. Intelectuais e artistas de grande prestígio não hesitam em colaborar com esse crime hediondo. Tudo sobre o caso Delamarre já era arquiconhecido dos historiadores quando, em 1970, o filme de Jean-Luc Godard, La Religieuse, renovou o efeito do símbolo odioso inventado por Diderot. Mas, voltando ao argumento central, o advento dos jacobinos ao poder ocasionou a mudança de polo da tensão dialética, da propaganda anticristã passou-se ao esforço aberto de criar um simulacro de cristianismo para consumo das multidões revolucionárias. A retórica do terror imita de perto a dos pseudoprofetas messiânicos, a ideia do apocalipse terreno, a condenação radical do capitalismo, a purificação do universo pela matança dos ricos, a missão privilegiada dos santos, o retorno da humanidade a uma era de pureza originária, tudo aí ressurge, mas agora com o contrato social de Rousseau como texto sagrado em vez dos evangelhos. Cada vez mais a imitação caricatural do ethos cristão adquire autonomia, desligando-se do sentido patente da mensagem de Cristo e parasitando sentimentos morais profundamente arraigados na população cristã para torná-los instrumentos de legitimação do terrorismo estatal, sob a inspiração, como escreveu Thomas Carlyle, do quinto e novo evangelista, Jean Jacques, conclamando todos e cada um a que emendassem a existência pervertida do mundo. Luciano Pellicani, no seu estudo sobre Revolutionary Apocalipse. The Ideological Roots of Terrorism, London, Praeger, 2006, observa, assim a elite revolucionária, agindo na base do diagnóstico-terapia dos males do mundo contido na verdadeira filosofia, vem a assumir o papel típico do Paracleto na tradição gnóstica, só ele sabe o que é bom para a cidade. Fundada nessa autoridade onissapiente, a salvação tem de assumir a forma do morticínio redentor. Robespierre deixa isso bem claro, o governo popular é ao mesmo tempo virtude e terror. O terror nada mais é que a justiça severa e inflexível. É portanto uma emanação da virtude. Pellicani conclui, esse conceito da redenção da humanidade exige uma sociedade organizada como se fosse um convento militarizado. A fórmula ressurgiu nos padres guerrilheiros da teologia da libertação e nos projetos do arcebispo Hugo Chávez. Mas, muito antes disso, o pêndulo da revolução oscilará uma vez mais para o outro lado. Fim do ciclo jacobino. Com o advento do Império Napoleônico, da restauração e da democracia burguesa, as novas fórmulas da ideologia revolucionária, com Marx e Bakunin, fazem um upgrade do anticristianismo, transfigurando-o em ateísmo militante. Karl Marx professa odiar todos os deuses e define o ateísmo como a negação de Deus, por meio da qual se afirma a existência do homem. Deus, para o marxismo, inspirado nesse ponto em Feuerbach, surge da autoalienação dos poderes do homem projetados num céu metafísico, como se o homem tivesse criado o céu e a terra e depois se esquecido disso, transferindo as honras para uma entidade inexistente, teoria suficientemente idiota para parecer sedutora a milhões de intelectuais. Com a ascensão do ateísmo, multiplicam-se as matanças de padres e crentes em medida jamais sonhada pelo próprio Robespierre. Entre a Guerra Civil Mexicana, 1857, e o início da Segunda Guerra Mundial, 1939, não menos de 20 milhões de cristãos morreram em perseguições religiosas destinadas, segundo Lenin, a varrer o cristianismo da face da terra. E o massacre dos judeus nem havia começado ainda. Mas talvez o ateísmo não seja o traço mais autêntico dessa etapa do movimento revolucionário. Tanto Marx quanto Bakunin tomaram parte, reconhecidamente, em rituais satânicos. Leiam Richard Wurmbrand, Marx and Satan, Living Sacrifice Book Company, 1986, jamais contestado. E pelo menos na Itália a apologia de Satanás tornou-se explícita com o poeta Gioso Carducci, um dos maiores inspiradores do movimento revolucionário local. Salute, o Satana. O Ribellione. O Forza Vindice. De La Ragione. Qualquer que seja o caso, o impacto das matanças acabou por incomodar os próprios revolucionários, que, nos anos 30, já estavam pensando em algum meio de contorná-la. Antônio Gramsci, nos Cadernos do Cárcere, ensina que a igreja não deve ser combatida, mas esvaziada de seu conteúdo espiritual e usada como caixa de ressonância da propaganda comunista. O sucesso obtido posteriormente nesse empreendimento pode se medir por dois fatos.
1. A influência avassaladora que os comunistas conseguiram exercer desde dentro e desde fora sobre o Concílio Vaticano II, dividindo a Igreja Católica e ocasionando a maior evasão de fiéis em 2 milênios de catolicismo. 2. O Conselho Mundial das Igrejas, a maior organização protestante do mundo, que congrega centenas de igrejas em todos os países, nominalmente para objetivos ecumênicos, é notoriamente uma entidade pró-comunista, que apoia e subsidia movimentos revolucionários terroristas. Os vários conselhos nacionais das igrejas são entidades independentes, mas pelo menos o dos Estados Unidos é ainda mais abertamente pró-comunista do que o mundial. Paralelamente em estreita associação informal com os esforços comunistas, veio se desenvolvendo, desde os fins do século XIX, um movimento mundial destinado a criar a maior confusão religiosa possível através da propaganda ocultista em massa e da revivescência forçada do gnosticismo. Fenômenos como o surto de orientalismo pseudomístico da nova era, o culto das drogas como via de iluminação interior, a onda de experimentos psíquicos perigosos que partiu de Salem e se espalhou pelo mundo, a proliferação de seitas empenhadas em escravizar seus discípulos através de práticas mentais destrutivas, podem ser apresentados ao público como uma convergência espontânea de tendências ou como uma fatalidade histórica impessoal ditada pelo espírito do tempo, mas basta pesquisar pouco as fontes para descobrir que se trata de uma iniciativa unitária, organizada e bilionariamente financiada pelas mesmas forças auto-incumbidas de transformar a ONU em governo mundial até no máximo o fim da próxima década. A oscilação dialética e pendular do movimento revolucionário entre a antirreligião e a pseudo-religião, somada à multiplicidade alucinante das correntes que o alimentam, desorienta a quase totalidade do público. A ânsia de tomar posição, infindavelmente alimentada pela mídia e pelo sistema escolar, leva muita gente a apoiar movimentos e ideias cuja ligação com a corrente central não parece evidente à primeira vista. Quantos cristãos conservadores, querendo salvar a Igreja, não aderiram a ideias antijudaicas, por imaginar que a revolução era essencialmente obra de judeus? Quantos intelectuais judeus não se filiaram a partidos revolucionários, sem notar que com isso cavavam a sepultura do seu povo? Quantos protestantes, confundindo o catolicismo com a sua contrafação revolucionária, não acham que o melhor que tem a fazer é destruir a Igreja Católica? Quantos católicos, embriagados de pureza doutrinal não veem o americanismo como um inimigo, movendo portanto guerra contra a única nação que criou uma síntese funcional de cultura cristã, economia próspera e democracia política? Quantos adeptos da democracia capitalista não se inspiram em ideias iluministas por lhes parecerem equilibradas e racionais, sem saber que, pelo seu conceito redutivista da razão, elas contêm em seu bojo a semente do irracionalismo revolucionário romântico, e sobretudo sem notar que o iluminismo, com toda a sua aparência elegante e educadinha, criou a primeira campanha de difamação anticristã organizada, pondo em circulação mentiras escabrosas que até hoje milhões de idiotas repetem como papagaios em todo o mundo? Quantos defensores das posições liberais em economia não acreditam poder conciliá-las com um ateísmo militante que, corroendo os fundamentos espirituais e morais do capitalismo, o convidam a transformar-se precisamente na idolatria do mercado que a propaganda comunista o acusa de ser, e assim ajudam a transferir aos revolucionários, bem como aos radicais islâmicos, um monopólio da autoridade moral? Escolhendo o inimigo conforme as feições mais salientes que se oponham às suas preferências subjetivas, todas essas pessoas não fazem senão botar lenha na fogueira da tensão dialética da qual o movimento revolucionário mundial se alimenta e se fortalece. Na verdade, o inimigo é um só. Não se pode combatê-lo eficazmente sem apreender sua unidade por trás da variedade alucinante das suas versões, encarnações e aparências. Algumas décadas atrás, essa unidade era difícil de enxergar, pois não havia documentação suficiente para prová-la. Hoje suas provas são tão abundantes, que continuar a ignorá-la começa a se tornar uma espécie de cumplicidade criminosa. Não esqueça de dar like e se inscrever no canal. Esse texto foi tirado do artigo O Inimigo é um Só, escrito por Olavo de Carvalho.